E aí, eu sou o Vitor Mantovani, esse é mais um vídeo aqui do canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre boas práticas na sua modelagem, nos seus arquivos de 3D, beleza? Pode parecer um tema bobo, mas isso é muito importante se você trabalha sozinho e mais importante ainda se você divide o mesmo projeto com outras pessoas, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, tô com o Blender aberto aqui e já mostrando a primeira dica, né? A primeira boa prática com o software 3D. Eu tenho aqui na minha cena, tá? Coleções nomeadas, tá? Eu vou falar sobre escala, vou falar sobre pivô e vou falar sobre o parenting, tá? Quando você assimila um objeto, vincula um objeto a outro, certo? Como eu vou falar aqui da escala, eu nomeei de cubo escala, usei uns nomes meio bobo aqui, tá? Mas a ideia aqui é mostrar que é importante você nomear as suas coleções, os seus layers, tá? E os seus objetos também, para ficar mais fácil de navegar e encontrar o que você estiver procurando, especialmente se a sua cena for grande, tá bom? Eu tenho aqui um cubo. Se eu observar aqui na escala, a escala tá 0.001, tá? Significa que esse cubo ele foi escalonado 1000 vezes, ou seja, ele é 1000 vezes o tamanho que ele está mostrando aqui. Ele é 1000 vezes esse 2x2x15, tá? Isso é um problema. Eu vou explicar por quê. Se eu entrar no modo de edição aqui, por exemplo, vou mudar aqui para Edge e eu der um bevel, olha o que acontece, né? Fica difícil de você ter aqui esse efeito do bevel por igual em todos os lados. Por quê? Porque ele está sendo, se você olhar aqui embaixo, ó, aqui na parte aqui embaixo, tá? Aqui embaixo aqui, ó, você consegue ver quantos metros eu tô dando eu tô abrindo esse bevel aqui, ó. Um absurdo, né? Como que eu posso estar dando um bevel de 380 metros, 390 metros, se o meu elemento ele tem 2x2, né? É importante não confundir a escala com a dimensão, certo? A dimensão é o tamanho que ele se encontra no seu objeto aqui, que o seu objeto se encontra na sua cena, tá? E a escala é que vai ditar o quanto esse objeto foi escalonado para mais ou para menos do tamanho original dele, que no caso esse aqui tem 2 km por 2 km, entendeu? Então você entra aqui no modo de edição, eu estou editando o tamanho real desse cara, só que ele foi escalonado, tá? E não está proporcional, por quê? Porque eu escalonei ele em um dos lados, então a proporção aqui está correta, mas visualmente não é o que eu quero, tá? Outro problema também é se eu quiser adicionar um modificador. O mesmo esquema, vou dar um bevel aqui. Eu vou aumentando. Pô, tô com 2,5 metros, não vejo diferença nenhuma. Eu aumento lá até o fundo. Olha, tem 100 metros. Ficou aquela coisa esquisita, tá? Também não é o que eu quero. Não tá condizente com as dimensões que eu tenho aqui. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente zera a escala. Dou um Ctrl A aqui, eu vou aplicar a escala. Cheguei no tamanho que eu quero, nas dimensões que eu quero. Bom, esse é o tamanho original. Eu zero a escala aqui. Pronto, a partir de agora, essa escala aqui é a escala original do meu projeto. É a escala original do meu objeto, perdão. Então, se eu vier aqui agora e der um bevel, presta atenção ali embaixo, ó. Tô trabalhando aqui com centímetros, ó, e tá tudo por igual, certo? Se eu for lá agora, aqui também, ó, ele funciona certinho. Por quê? Porque a escala tá correta, a escala tá 1 por 1, certo? Então ele tá no tamanho original que eu desejei fazer aqui o meu objeto, tá? Tá 1 para 1 para 1. Então ele não foi aumentado nem diminuído, beleza? Primeira dica, procura deixar a escala sempre 1, a menos que você precise por alguma razão da escala maior ou menor, no caso de uma animação, vai colocar keyframes ou sei lá. Beleza? Próximo tópico. Pivô. Isso aqui
é muito simples, tá? Eu vou falar sobre o pivô do objeto. Pivô é o eixo de rotação, aliás, é o eixo que o Blender ou o software que estiver usando aí vai usar como base para fazer as alterações no seu objeto, desde que não seja na malha, certo? Se eu entrar aqui e fizer alterações, ele vai pegar o ponto mediano, certo? Se eu quiser fazer uma alteração aqui, por exemplo, rotacionar esse cara, ele vai pegar sempre o pivô, que é esse ponto aqui. Se ele não estiver aparecendo, você entra nesse menuzinho aqui, tá? Viewport, Objects, e a gente tem ele aqui, ó, Origins, tá? Que é a origem do nosso objeto, o nosso pivô, tá? Então, se eu for rotacionar esse cara, o objeto, ele vai pegar o pivô como referência. Às vezes isso aqui é muito útil, tá? Colocar o pivô num lugar específico, mas a maior parte das vezes não é necessário, tá? E isso acaba complicando a vida dele. Se eu quiser escalonar esse cara aqui também, ó, ele vai pegar sempre esse ponto. Para você reajustar o pivô ou origem do seu objeto, você dá esse comando aqui, ó, Ctrl Shift Alt C, tá? E aí você tem aqui a origem. Você pode colocar a origem para mandar a sua geometria para a origem, ou você pode mandar a sua origem para o centro da sua geometria, ou você pode mandar a origem para o cursor, enfim. Você define aí o que você quer fazer com a sua origem do objeto, beleza? Se você não gosta de atalhos no teclado, eu sugiro que se acostume, porque isso é outra dica, tá? Facilita demais o uso do software, tá? Produtividade, rapidez. Você adicionar aqui a barra de espaço, ele abre aqui um prompt e você consegue procurar o seu comando. O comando que a gente estava usando aqui agora é o set origin. Então, se eu escrever aqui set origin, ele já me dá aqui, ó, as mesmas opções, beleza? Facilita bastante. Ou você pode perceber aqui onde que se encontra essa opção, Object, Set Origin, e tá lá. Então vem aqui Object, Set Origin, e essas opções estão aqui também. Então imagina toda vez que se você precisasse fazer isso todas as vezes, tivesse que vir aqui procurar esse menu, vir aqui Set Origin, é uma perda de tempo. Então usem atalhos. Próximo tópico, Parenting. Eu tenho aqui 3 elementos, certo? Aquele problema na escala que a gente falou lá em cima, pode ver aqui que eu vou mostrar aqui que isso pode virar um problemão, tá? Aparentemente não tem nada demais com esses caras, eles estão linkados um com o outro. Se eu mover o cubo, todos se movem. Se eu mover a Suzane e a esfera se movem. Essas linhas aqui, elas mostram o que o objeto está atrelado aqui, tá? Você pode vir aqui também, tá? Essa relationship lines aqui, tá? Vamos lá. Falando da escala aqui, o cubo tá 1 por 1, tá na dimensão correta, é isso aqui que eu queria, escala normal. A esfera, ela foi escalonada 1000 vezes, tá? E aqui ela tá com a dimensão de 2 metros, então ela seria 2 milímetros, tá? E a Suzane foi escalonada para menos, então a Suzane é maior que isso daqui. O que acontece se eu selecionar esses caras aqui, dar um Alt P e remover a relação entre esses caras? Dá uma olhada. Sumiu da minha tela. Onde é que estão esses caras aqui? Vou procurar. Olha o tamanho que está a Suzane, né? Porque eu removi a relação desse objeto com o cubo. Vamos ver a esfera. Onde é que está a esfera? A esfera está aqui. Nem sei onde que se encontra esse cara. Vamos ver aqui o cubo. A esfera está lá embaixo. A esfera é maior ainda do que a Suzane. Então tá gigantesco esse cara aqui, ó. 2 km de
diâmetro tem essa esfera. Então isso é um problema, tá? Configurar a relação entre os objetos, vincular uns aos outros, fazer de um parent de outro em cascata, e esses objetos sempre escalonando um ou outro, fazendo essas diferenças, essas edições de escala, tá? Uma hora dá problema. E rotação é a mesma coisa, tá? Eu não falei da rotação aqui, mas se eu pego esse cara e rotaciono, e aí eu rotaciono o cubo, e aí eu rotaciono... isso aí não vai dar pra ver. Mas eu rotacionando esses caras aqui, e aí eu tiro o parent deles. Lá. Suzane já tá toda torta lá também. Já mudou totalmente aqui a disposição dos meus elementos. E não era o que eu queria no início, certo? Então, isso é muito importante. Saber trabalhar com essa relação entre os objetos. Isso pode virar um problema até quando você manda para uma game engine, por exemplo. Se mandar isso aqui para Unreal, já fiz isso, tá? Então a gente tem aqui esses caras aqui na Unreal, tá? Vamos supor que eu quero editar esse daqui. Parece normal. Quiser, sei lá, eu quero colocar alguma colisão específica, consigo mexer normal. Apesar da escala tá para 1000, certo? Vamos ver o cubo. Normal. Agora, olha a Suzane. A Suzane reduziu, é um objeto gigante que foi reduzido 1000 vezes. Já começa a dar conflito. Olha o tamanho disso. Fica muito ruim de você trabalhar com ele. Imagina você setando a colisão aqui nesse cara. Olha que horrível. Então, para evitar esse tipo de problema, tá? Imagina se você trabalha numa empresa e essa empresa faz jogos. Você é o responsável pelo 3D. E você começa a fazer esse tipo de coisa. O cara lá na frente vai receber isso aqui, o seu modelo, para colocar no jogo. Esse cara vai passar nervoso, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, ajusta aí o seu parenting, ajusta certinho a sua escala, tá? Pivô e tudo mais. Beleza? Outra coisa aqui, você perceber esses caras aqui na Unreal, a UV dele está esquisita. Coloquei um materialzinho aqui, certo? Criei um material simples aqui e vou aplicar esses caras. O que está acontecendo aqui? Aqui na nossa esfera o material está comum, tá? Esse material, inclusive, tá no site, disponível para download. Link aí na descrição, beleza? Aqui tá normal, a UV comum. Aqui tá minúsculo, é o mesmo material. Como que isso acontece? Por que isso acontece? E aqui o material tá gigante, né? Então o que aconteceu aqui? A gente vira aqui no Blender de novo e eu abri a UV desse cara, tá? Imagina que o material ele tem essa dimensão aqui. Esse grid, tá? Esse grid aqui, ele não tá aqui à toa, certo? Um grid quadrado e ele vai representar a sua textura. Vou abrir minha textura aqui, ó, quadradinha, beleza. Vou ver a esfera, tá normal, certo? Vou até criar um material aqui e aqui no Base Color colocar uma imagem. Vou usar esse cara aqui, certo? Vou adicionar ele aqui também e aqui também, ó. Tá igualzinho que tá lá na Unreal, certo? Se eu abrir essa UV, olha lá, ó. Se eu abrir essa UV, olha o tamanho que tá a minha UV em relação à minha imagem. Escalonar a UV aqui agora, olha lá, ó. Já começa a ficar mais interessante. É isso que eu queria. E aqui, mesma coisa. Então, essas são as dicas aqui. Isso aqui são o básico, tá, pessoal? Isso aqui é o básico para você ter aí um mínimo de organização e ter os seus modelos aí com a malha AUV bem feita, tá? Pelo menos bem escalonado, para não ter esse tipo de problema aqui, ó. Porque muita gente faz o quê? Tá diferente isso aqui, faz o quê? Duplica esse material e ajusta a escala do material.
e aí você acaba tendo 3, 4, 5 instâncias do mesmo material, tá? Só por conta da escala, problema que foi feito lá, um problema que aconteceu lá na modelagem, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se você gostou, deixa o like aí, beleza? Comenta o que você acha, se você acha que concorda comigo, se você não concorda comigo, beleza? Se tiver alguma sugestão no próximo vídeo, comenta aí ou manda um direct lá no Insta, tá? O site tá passando por algumas mudanças, beleza? Vai virar um sistema de assinatura, eu tô trabalhando nisso. Tem bastante conteúdo para colocar lá, tá? Então fica ligado aí que eu vou trazer mais vídeos com o conteúdo que eu tô colocando lá no site, disponibilizando para vocês. Beleza? Até a próxima. Valeu!